Ao vivo e a cores, diretamente de São Paulo para o mundo, nós conseguimos, doutor Ibrahim El Hayek. Olha, nem vou falar o teu currículo, porque a gente ficaria uns 30 minutos aqui falando de currículo. Eu só queria externar mesmo o meu carinho, né, que eu tenho por você, de ter aprendido muita coisa, não só na parte de biomecânica, mas como gestor, né, na parte de gestão. A gente trabalhou junto por muito tempo. Nunca considerei como um chefe, sim como um pai. Bons tempos. Né? Uma pessoa que me acolheu, que me ajudou, e enfim. E só para o pessoal saber, eu queria relatar aqui, viu, produção? Vocês não estavam sabendo dessa. O professor Ibrahim não quis o Prolabore dele, então o Prolabore que a gente combinou com os palestrantes, dele, nós vamos doar para aquela instituição, The Ocean Clean Up, aquela instituição que ela recolhe plásticos dos lagos, dos rios. É um negócio bem bacana, a gente vai marcar depois lá no Instagram. Então, queria agradecer a presença do professor Dr. Ibrahim, deixar ele falar aí, 30 minutos, 3 horas, porque aí vem conteúdo, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer, né, professor Dr. Caio Graco, parceiraço, né? Nós somos parceiros de grandes jornadas aí, ainda trabalhamos juntos e, se Deus quiser, vamos ficar aí mais tempo, né? A educação física precisa disso, de muito compromisso, muita seriedade, de muito trabalho, muito estudo, para que a gente possa realmente deixar um legado, né? Então, quando eu costumo falar para meus alunos, eu já formei mais de 5.000 professores de educação física enquanto coordenador, mas já formei mais de 15.000 enquanto professor. Então, eu sou muito mais professor de biomecânica do que coordenador de educação física. E eu me alegro e fico satisfeito de saber que pelo menos 20.000 famílias tiveram, assim, da minha instrução, né, da minha formação, e aí ajudei a formar o caráter e formar a parte técnica e profissional de muitos alunos, e que muitos deles agora dão aula junto comigo, né? Tem uma infinidade enorme. Então, eu aceitei com muito carinho mesmo, aceitaria sempre. Eu sou um fanático por biomecânica, né? Eu gosto, estudo muito. São só 40 anos de estrada no ensino superior, né, Caio? O pessoal olha para mim e fala, mas ele é tão novinho, né? Mas 64 anos, né? 64 anos, 40 de estudos e de trabalho aí na área de biomecânica da educação física. Mas valeu a pena, faria tudo de novo, viu? Muito legal. E eu estou aqui para falar exatamente da biomecânica aplicada à musculação, mas não estou aqui para dar uma aula, não estou aqui para ensinar, porque o nosso tempo é um tempo, assim, resumido, né, de 30 minutos. Eu acho que nós temos que chamar a atenção das coisas importantes, das coisas que não podem passar esquecidas, não podem passar desapercebidas, né, principalmente nessa época de pandemia, que nós já estamos há 1 ano e pouco, né, quase 1 ano e meio aí, todo mundo trancado em casa, sedentário, todo mundo engordando e ficando cada dia mais ocioso, né? Cada dia com mais dores no aparelho locomotor, dor na coluna, dor no ombro, dor no joelho, né? E a gente sabe que o aparelho locomotor humano foi feito para o movimento. E ele não pode parar, não pode. Carro velho que fica estacionado na garagem, ele atrofia, os pneus entortam, o motor não liga, a bateria arreia, acontece tudo de ruim, a funilaria, a lataria enferruja, o estofado rasga, envelhece. O corpo humano, ele foi feito para o movimento, para o movimento. Então, nós temos que sempre dar os estímulos do movimento para o nosso corpo e pode deixar que o resto ele faz. Deus já deixou ele programadinho, já deixou ele bonitinho, todo ajustadinho, para que ele mesmo se autorregule, para que ele mesmo se transforme, evolua e possa viver com uma saúde plena em toda a plenitude da alma, que é importante também. E quando a gente fala em musculação, eu quero começar por ossos. O pessoal fala que o professor Ibrahim caducou, né? Aposentou, acho que ficou caduco. A aula é de musculação. Não, mas eu vou começar falando de ossos, porque a musculação também trabalha o sistema esquelético. E a gente da biomecânica, a gente alerta nisso.
nós precisamos de cargas verticais, nós precisamos de peso sobre o nosso esqueleto para fazer com que a osteogênese aconteça em todo o nosso sistema esquelético, principalmente nos ossos longos. Então, os osteoblastos que vão lá e depositam o cálcio e fazem com que o osteócito fique cada vez mais denso, os osteoclastos que vão lá e fazem a limpeza e tiram todo o resíduo, todo o material que estiver danificado, para que os osteoblastos possam fazer a renovação novamente, e a cada 2 anos a gente renova todo o material osteogênico do nosso corpo. Então, o nosso esqueleto depende do estímulo do movimento, mas não é só do movimento, também de compressão, de pressão, de força, de peso, de gravidade. Então, nada melhor que a musculação. Você trabalha com sobrepeso, né? Na hora que você está fazendo um agachamento, na hora que você está fazendo um leg press, na hora que você está fazendo um supino, você está pondo uma carga vertical sobre o seu esqueleto, sobre os seus ossos longos, que está servindo como um estímulo osteogênico para que o nosso esqueleto possa ficar cada vez mais denso, cada vez mais forte, e assim ele resiste muito mais a fraturas e a lesões. Olha só. Então, você entrou na academia, pagou o pacote de musculação, Caio, você devia ter pagado um plus, porque já vem embutido gratuitamente um pacote de benefícios para o seu esqueleto. O pessoal das academias aí acorda e começa a cobrar esse adicional sistema esquelético. Eu tô lembrando do que você fez comigo, né? Eu estava muito mal das costas, mas muito mal mesmo. E o Ibrahim pegou e me passou 4 exercícios. Ele mudou as angulações, outro falou, faz esse aqui em isometria, outro, cara, parei, não tomei mais remédio, nunca mais tive dor nas costas e estou muito bem por 4 exercícios que ele modificou ali na hora e resolveu o meu problema. Você me lembrou, há uns 35 anos atrás, eu estava dando aula na Unisa ainda, e uma aluna relatou, na hora que eu estava falando do sistema esquelético, da piezoeletricidade, de como fazer com que os ossos fiquem com um material mais... Eu falei disso, né? Falei, olha, utilize inclusive a musculação, porque a musculação vai estimular, dar um estímulo além do seu peso corporal, né? Porque o peso corporal é o básico que a gente sustenta no dia a dia, mas se você vá à solicitação, você tem uma resposta mais forte, né? Uma resposta mais rápida. E a mãe dela tinha um princípio de osteoporose. A mãe está com osteoporose, eu estou muito preocupado, e ela ficava sentada na primeira cadeira ali, anotando e falando, e veio falar comigo, falou, professor, eu posso fazer isso, e eu falei para ela, não é uma receita, eu falei, olha, o fundamento é esse, se você aplicar, eu tenho certeza que sua mãe vai parar, não vai deixar a osteoporose avançar, e pelo contrário, ela vai regredir. Então, da osteoporose do grau mínimo, ela vai para uma osteopenia, e da osteopenia ela vai virar uma pessoa normal, com uma ossatura normalíssima. E ela foi minha aluna durante vários semestres. 1 ano depois, ela veio me agradecer, me abraçou. Professor, olha, minha mãe está curada, minha mãe está excelente, minha mãe não reclama mais nada, não tem mais dor nos ossos, não tem mais dor nas articulações que ela reclamava e tanto. Falei, olha, tá vendo? É o movimento, é o estímulo contínuo, é o estímulo dimensionado, né? Na dose certa, mas feito todos os dias, durante aqueles horários regrados, e faz com que a pessoa tenha os benefícios dessa prática. Segundo ponto, você está na musculação e tal, nós estamos trabalhando as articulações. Eu pensei que eu estava lá só para trabalhar músculos. Não, essa é uma visão muito míope, né? Você está lá só para trabalhar o músculo. Você está lá para trabalhar o aparelho locomotor inteiro. Ossos, articulações, músculos e nervos. Você tem que trabalhar o sistema completo, porque nós somos uma pessoa integral, nós não somos feitos por partes autônomas, não, está tudo integrado. Então, os ossos estão dando o quê? Sustentação para os músculos. Se o músculo cresce e o osso não acompanha, vai ter problema de resistência óssea. Foi o que aconteceu com o Ronaldinho Fenômeno, quando com 19 anos deram uma overdose de musculação lá no PSG da Holanda,
e ele tinha a ossatura muito fraca, ele era magrinho, magrinho, e os ossos da perna dele fininhos. Aí ele incorporou, teve aquele quadríceps super desenvolvido em 1, 2 anos, e a ossatura não acompanhou. Aí depois, com o tempo, nós vimos o que resultou, né? Resultou no rompimento total do tendão patelar dele, e antes desse rompimento total do tendão patelar dele, ele tinha sofrido uma avulsão óssea da tuberosidade da tíbia, quer dizer, o quadríceps estava tão forte e o tendão estava tão forte que, num esforço máximo, nem o músculo rasgou e nem o tendão se rompeu. O que rompeu foi um pedaço do osso. Olha só que absurdo. O osso ele tem uma resistência muito maior que o tendão e muito maior que o músculo. Mas como eles inverteram o treinamento e só fizeram musculação, e naquele momento ele não teve a maturação óssea suficiente. Então, eu digo, o nosso sistema é um homogêneo, é um conjunto complexo, mas que trabalha sempre integrado. E as articulações também. A articulação, você tem lá uma cápsula articular, ela está envolvendo a articulação. Você precisa, no momento da musculação, fortalecer cada uma daquelas fibrinhas daquela cápsula articular. E aí aquela cápsula, ela também volta numa membrana, e a membrana, ela tem o quê? Ela abre e fecha. Então, quando você força o movimento muscular, as membranas sinoviais, a cápsula articular, elas se desenvolvem junto. Então, elas aumentam a quantidade de líquido sinovial na articulação. Olha que maravilha! Se aumentou a quantidade de líquido, então você pode treinar muito mais forte durante mais tempo, que não vai sofrer lesão nenhuma. Olha que maravilha! Então, você está desenvolvendo a sua articulação junto. E quando os músculos vão se fortalecendo e começam a fazer um esforço de tração maior, imagina que isso aqui é o tendão de um músculo. Então, quando ele puxa, ele vai fazer aquela tração. E aí o tendão é forte. Quando ele faz isso, ele também está ajudando a fortalecer os ligamentos, porque a articulação tenderia a sair do lugar e os ligamentos com aquele estímulo de tração também sofrem os benefícios da musculação. E a cartilagem, as cartilagens, os discos intervertebrais lá, que as pessoas sofrem de hérnia de disco, os meniscos que muitos atletas acabam estourando, arrebentando. Eles, quando são submetidos a uma compressão maior, num agachamento, num leg press, num supino, em qualquer situação onde você está com uma sobrecarga, esses meniscos, esses discos intervertebrais, eles estão sofrendo aquele estímulo e aquele estímulo está fazendo com que eles se fortaleçam. Então, as cartilagens ficam mais espessas, a quantidade de líquido sinovial dentro dessas cartilagens fica maior e elas ficam mais amortecedoras. E se elas são mais amortecedoras, elas não sofrem lesão. Olha só, então nós já trabalhamos o esqueleto e já trabalhamos a articulação antes mesmo de eu falar da contração muscular. Agora vamos começar dele, né? O sistema muscular é o que move o nosso corpo, é o nosso motor. Só que ele tem duas estruturas que trabalham em paralelo. Ele tem uma estrutura contrátil, que pode ser simbolizada por uma faixa rígida, inextensível, que não alonga. E ele tem as fáscias, ele tem o perimísio, o endomísio, o epimísio. E aí, o que eles fazem? Eles têm uma elasticidade, elas são tecido conjuntivo fibroso. Então, essa elasticidade combinada com a contração da actina e miosina, elas dão um comportamento biomecânico singular. Quando você contrai, você fortalece a fibra muscular, a actina e a miosina. Agora, quando você alonga, você está trabalhando, além da flexibilidade da fibra muscular, você está trabalhando a flexibilidade dos tecidos conjuntivos fibrosos. Esse é o fundamento básico da pliometria. Treinamento pliométrico, saltei de uma plataforma alta para uma plataforma baixa e depois saltei mais alto. Por que eu saltei de cima para baixo e não de baixo para cima? Porque quem salta de baixo para cima só tem esse componente muscular, só a fibra do músculo. Então, o músculo dá o puxão e você salta. Então, você só tem aquela força. Agora, quando você salta para baixo, você tem que frear, amortecer a queda. E você faz isso com uma contração excêntrica.
Então, na contração excêntrica, as fibras elásticas alongam. O tendão alonga. Olha só, Caio, o tendão alonga e armazena energia. As fibras elásticas que revestem o sistema muscular alongam e absorvem energia. Então, quando você estica um elástico e depois você solta, o que acontece? Ele devolve essa energia. Então, o músculo que ia contrair com, por exemplo, 100 quilos de força, e eu pego e armazeno mais 40 no alongamento, na hora que eu solto, junta os 100 quilos da puxada da fibra muscular com os 40 da soltura do elástico. Então, você faz uma força de 140, você salta bem mais alto. Você vai lá, passa o corpo da rede e faz aquela cortada. Por isso que o jogador corre, faz aquela chamada e salta sempre mais alto. É a tomada de impulso que a gente fala, né? Essa tomada de impulso é esse armazenamento de energia elástica. Então, na musculação, qual é a regrinha básica? Nós temos que trabalhar as contrações concêntricas para trabalhar a fibra muscular, a actina-miosina. Nós precisamos trabalhar a contração excêntrica para trabalhar as fibras elásticas. O perimísio, o endomísio, o epimísio e as fáscias musculares e os tendões. Como é que forma o tendão? Você pega todos os tecidos conjuntivos fibrosos que revestem o ventre, que revestem o feixe, que revestem a fibra, e vai espiralizando elas vão se entrelaçando lá no finalzinho do músculo. Elas vão se entrelaçando, e fibras que pareciam fracas e frágeis sozinhas, quando elas estão unidas, olha o que elas ficam, mais fortes. É o que eu costumo mostrar para meus alunos aqui, ó. Se eu pegar só uma fibra, pega uma fibrinha só, Caio, ó. Arrebentei, moleza. Agora, pega e junta todas as fibras numa trama. Tenta arrebentar isso aqui agora. A resistência é elevada exponencialmente. Então, o tendão, ele acaba ficando com essa resistência. Você vai entrelaçando todas essas fibras lá no finalzinho do tecido muscular, e aí esse tendão assume uma resistência muito maior do que a soma de cada parcela sozinha. Maior, não é? Se eu tenho 10 parcelas de 1 quilo, esse entrelaçamento não dá 10 quilos, ele dá mais do que 10 quilos, porque ele dá um momento de força maior pelo entrelaçamento. Olha que coisa maravilhosa. Então, você desenvolve o músculo e desenvolve o tendão. Mas, para isso, nós precisamos trabalhar o quê? Alongamento e precisamos trabalhar a contração excêntrica. Daí que eu consigo suportar mais, além da carga do meu corpo, eu consigo colocar mais carga ainda. Isso. Precisa por quê? Porque o nosso corpo, ele é econômico, ele é perfeito, ele beira a perfeição, né? Quando diz que a imagem de Deus, né, o ser humano, o homem, né, sua imagem é perfeição, porque assim, a gente beira a perfeição. Então, o corpo humano, ele sempre trabalha no nível de economia máxima. Então, você vai gastar energia o suficiente. Você está sentado, eu estou sentado. Então, nós estamos com o nosso aparelho locomotor estático. Então, o que vai acontecer? Eu não vou precisar contrair todos os músculos do corpo. Mas se você levanta, se você fica numa posição inclinada, instável, se você dá um salto e vai cair, aí você vai ter que contrair todos aqueles músculos dos membros inferiores para fazer a frenagem de movimento, para fazer aquela parada brusca. Então, ali você gasta muita energia. Imagina um carro esportivo, né? O carro esportivo tem lá, sei lá, 500 cavalos, 600 cavalos. Só que ele tem que ter um freio à altura daquele torque. Porque na hora que você pisar no freio, você precisa saber parar aquele carro, senão ele não para. Né? Então, você tem discos gigantescos, você tem sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos, para fazer aquela frenagem e poder parar aquela aceleração. Então, os grandes aceleram muito rápido. Imagina lá, né, os corredores de 100 metros rasos, que vão a 40 quilômetros por hora. Olha que absurdo. O ser humano com 2 patas apenas, né? Com 2 patas chega a 40 quilômetros por hora. O leopardo, o guepardo, uma onça atinge 80, 90 quilômetros por hora, mas são quadrúpedes, né? E eles têm uma facilidade muito grande, né? Com 4 patas.
Então, para nós, seres humanos, com apenas 2 pernas, atingir 40 km por hora é um negócio fabuloso. Só que, para isso, o músculo também tem que ter o quê? A frenagem. Então, quando você quer mudar a direção, que você faz aquela parada brusca e desvia, você precisa da contração excêntrica para isso. Então, a musculação é o nosso santuário, onde você consegue modulamentos. Porque no esporte é tudo maluco, é tudo... Você não consegue prever. Você treina de um jeito, chega lá na hora do jogo, dá tudo errado, porque os adversários fazem outro movimento, né? Até lembrei do Garrincha, que perguntaram para ele, treinamos. Ele falou, mas vocês falaram os russos para eles terem a parte deles? Porque chega lá na hora, ninguém cumpre o que treinou. Porque não é ensaiado, é um jogo complexo com 11 jogadores. A musculação, ela é a nossa maior chance e a melhor chance de você, num pequeno estúdio, você padronizar e treinar o aparelho locomotor inteirinho. Treinar os ossos, treinar as articulações, treinar os músculos e o sistema nervoso. Olha lá, o sistema nervoso também. Como é que o sistema nervoso se modula, Caio? Como é que eu vou modular o meu bíceps para levantar 5 quilos, depois 8, depois 15, depois 17, 20, 21 quilos e meio, 21 gramas? Ele modula. É só você pôr os pesos e fazer o movimento, que aí ele sente, é a propriocepção, aquele sistema nervoso. Você tem o fuso muscular que está lá dentro o fuso muscular está lá dentro do ventre muscular e está sentindo quanto que é a força que o músculo está fazendo. Você tem o órgão tendinoso de Golgi, que está lá no tendão, ele está entrelaçado com o tendão ali, ele está sentindo qual é a força que está passando no tendão. Então, olha só, se o fuso muscular está falando que o bíceps está fazendo uma força de 80 quilos, quanto é que tem que estar passando aqui no tendão? 80 quilos. Então, ele compara uma informação da força que foi gerada no ventre com a força que está sendo tracionada no tendão. Se essas forças forem diferentes, significa que não está legal essa contração, ela está descontrolada, ela está descoordenada. Então, ele manda contrair mais fibras. E aí vem o reflexo do estiramento. Aquilo que alongou, contrai mais fibras. Isso, não adianta a gente ficar explicando, falar, bíceps, você tem que fazer isso. Não. Ele aprende sozinho, você só precisa pôr o peso e fazer o movimento. Pôs o peso, fez o movimento. Fez em diferentes amplitudes, fez em diferentes massas, diferentes pesos, fez em diferentes velocidades, lento e rápido. Lento e rápido. Ele modula todas as variáveis, ele acaba modulando o peso, ele memoriza o peso, quantas fibras ele precisa recrutar para aquele peso, ele memoriza o ângulo onde ele tem que parar, e ele memoriza a velocidade que tem que fazer. É sensacional, é uma coisa fabulosa. Quanto mais a gente estuda, mais impressionante a gente descobre que o nosso corpo é. E isso é para o professor, para o personal trainer, eu fico imaginando ele explicando nesse nível que você está colocando para a gente, no dia a dia dele lá, o cliente dele recebendo essas informações. Isso não tem preço, né? O pessoal está aqui falando, nosso corpo é uma máquina, esse é o cara, boa noite, excelente aula. O pessoal só está aqui elogiando o Ibrahim, porque realmente ele coloca um exemplo do dia a dia ali, né? Para a gente resolver o problema do aluno no dia a dia. Caio, e hoje é diferente da época que nós começamos. Quando eu comecei, lá 40 anos atrás, 45 anos atrás, a gente falava, era lei, ninguém duvidava. Então, o professor Ibrahim falou, então todo mundo acredita. Se eu tivesse ensinado alguma coisa errada naquela época, graças a Deus, acho que não. Mas se eu tivesse ensinado, isso teria ficado com os alunos. Agora, hoje, se eu falar alguma coisa errada, o aluno ele pega o celular lá, ele rapidinho fala, eu digitei aqui no Google, e aqui está falando que esse músculo não faz isso, faz aquilo, tal. Então, ele começa a haver questionamento. Então, o personal hoje não basta levar lá e fazer aquela receitinha e fazer o exercício e falar, não, é assim porque é assim. Não dá para responder mais isso.
você tem que saber exatamente por que você está alongando tal músculo, por que você está contraindo o outro. Se você quer aliviar a dor na lombar, você tem que fazer lá o alongamento dos isquiotibiais, o alongamento do grupo eretor da coluna, você tem que fazer contrações excêntricas, contrações concêntricas e contrações isométricas. Os músculos posturais, né, lembra que eu te falei, você fez lá a puxada e fez o postural, segura na isometria. Por quê? Porque a maior parte do tempo, ó, eu estou aqui já meia hora, né, já está acabando o meu tempo, eu estou aqui há meia hora sentado, então meus músculos estabilizadores do tronco, eles estão contraindo e segurando numa contração isométrica. Então, a gente passa aí das 24 horas do dia, a gente passa 15, 18 horas em contração isométrica, parado. Não podemos, nós temos que ser ativos, porque a isometria, ela dá o equilíbrio. Então a coluna está paradinha, está equilibrada, legal. Mas e na hora que você movimentar? E na hora que você der um salto? E na hora que você fizer um giro? Na hora que você fizer um movimento brusco com velocidade? Aí pronto. Aí você não treinou para isso, aí que acontece a lesão. Agora, se você está lá na musculação e treinou e fortaleceu e fez várias velocidades e fez vários ângulos com vários pesos, pode ficar tranquilo que seu aparelho locomotor ficará perfeito. E aí você vai falar, mas eu entrei na musculação porque eu queria ficar com o peito mais volumoso, eu queria ficar com o abdominal trincadinho, com o bumbum um pouco mais saliente e tal. Vai ficar também, vai atender a parte estética. Se você fizer todos os movimentos com diferentes pesos, com diferentes contrações, com diferentes velocidades, a musculatura vai hipertrofiar automaticamente. Então, ao invés de gastar dinheiro com cirurgia plástica, gaste dinheiro na academia, gasta dinheiro com personal, gasta dinheiro com a sua saúde, com a atividade física. Ô, Ibra, eu sempre dou o exemplo que eu passei a vida inteira fazendo peitoral. E aí o Ibra me deu uma dica, falou assim, o problema do peitoral está nos intercostais, tem que melhorar tuas costas. Você retificou aqui todas as costas, você ganha peitoral. E eu nunca tinha pensado nisso. E hoje eu sento melhor, né, a posição melhor. Parece que eu estou fazendo muito menos peitoral do que o intercostal. Sim, senhor. Conta pra gente aí, por favor, vai. E aí eu vou dar a dica. Se vocês olharem em todas as academias, vocês vão ver que a maioria do pessoal está fazendo abdominais. Está ficando com o abdominal trincado e achando que isso vai melhorar a sua postura. O abdominal trincado só melhora a postura das pessoas que têm lordose acentuada, principalmente as mulheres que usam salto muito alto, aquele agulha de 15 centímetros. Então, ela fica numa situação instável, ela é obrigada a encurvar a coluna lombar para manter o equilíbrio do seu centro de gravidade, senão ela cai para frente, porque ela vai ficar inclinada. Então, ela vai ter retração do tríceps sural, ela vai ter retração dos isquiotibiais e vai ter a dor lombar no jack. Então, o que você tem que fazer? Você tem que equilibrar o corpo, mas de que forma? Trabalhando mais quem é mais necessário, que são os músculos antigravitacionais, aqueles músculos que trabalham contra a gravidade, aqueles que se você relaxar, você cai, você desmaia. O abdômen não é. O abdômen, se você contrair, você tende a cair, porque o seu tronco desequilibra para frente. Então, é o grupo eretor da coluna, que eu chamo de jack. É o ilho costal, o longo do dorso e o espinhal. São 3 de cada lado da coluna. Você tem a coluna no meio e 3 de cada lado. São eles que dão a estrutura, que dão suporte para a sua coluna vertebral. Então, nós temos que fortalecer esses músculos para poder ficar com a postura ereta. E você vai ficar todo com o ombro alinhado, você vai ficar com o tronco ereto, porque senão você larga, você cai. E a gente, quando está digitando, quando está na internet, dá aquela escorregada, fica, aí o pescoço começa a doer, aqui embaixo a lombalgia começa a apertar. Tudo isso vai acontecer por quê? Porque não está trabalhando corretamente, não está trabalhando o grupo eretor da coluna. Em academias, eu vejo muito mais ênfase nos abdominais do que no jack. E deveria ser o contrário. Para cada abdominal que você fizer, você tem que fazer 3 grupo eretor da coluna, o triplo. Porque o abdominal não carrega peso.
Ele serve para você levantar quando você está deitado, só. Quando você está na postura ereta em pé, o abdominal não vai levantar nenhum peso gravitacional. Quem vai sustentar todo o peso gravitacional é o jack. É o jack que vai te puxar lá atrás e vai fazer com que você suba. Então, nós precisamos urgentemente, aqueles 4 exercícios que eu te passei, Caio, são exercícios de ginástica corretiva, de fortalecimento do grupo eretor da coluna. Na hora que o grupo eretor da coluna está fortalecido, acabou, sua coluna fica verticalizada, ela fica no prumo, ela fica certinha, no centro de gravidade, e aí você não tem esforço, você não tem lesão. E você tem que trabalhar o jack dos dois lados de maneira simétrica, você tem 3 de um lado e 3 do outro. Então, se você trabalhar mais o direito que o esquerdo, se você trabalhar mais o esquerdo que o direito, você encurva. Então, as lordoses, as cifoses e as escolioses, a gente consegue, num estágio inicial, aprumá-las, consegue regular. Então, você alonga aquele que está muito encurtado e fortalece aquele que está muito fraco. Isso te devolve a retilinidade, te devolve uma postura correta. E na postura correta, você não vai sofrer lesão, não vai sentir dor. Ibra, tem uma pergunta aqui do Lojas Lazo. Ele fala assim, professor, ele lembra o exemplo do Ronaldinho que você deu aí, né, do Ronaldo? Sim. Como o treinamento pode desenvolver apenas os músculos em maior magnitude e em menor os ossos, ligamentos, tendões? Ah, sim. Não é que assim, não é que ele desenvolve em maior e menor, é diferença de tempo. Quando você trabalha o sistema muscular, com 60 dias a 90 dias, você já sente diferença. A musculatura já começa a responder ao treinamento, com 90 dias. E de 90 a 180, você finaliza o ciclo de fortalecimento do músculo. Então, demorou 6 meses. Agora, o esqueleto, ele depende daquela força de carga vertical que eu falei, da piezoeletricidade, da osteogênese, da força de compressão. Isso tem que ser diante ao longo de 3, 4 anos. Então, é desproporcional a maturação. Os sistemas biológicos têm maturações diferentes. O músculo, você consegue transformar ele, alterar a estrutura e a força dele em 4, 5 meses. Precisa de 2 anos. Então, não vai trabalhar osso 2 meses achando que já tinha que ter resultado. Não vai. O resultado aparece depois de 2 anos. É o ciclo de troca de todo o tecido osteogênico do nosso corpo. Mais alguma pergunta? Tem a do Cláudio Brasil. Ele pergunta assim, Ibra, qual o melhor, prescrever o treino pelo grupo muscular ou pelo segmento articular? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Por quê? Bomba! Por quê? Porque segmento articular é uma articulação. Então, você fala para mim, qual a melhor maneira de trabalhar o cotovelo? Não tem. A melhor maneira de trabalhar o cotovelo é trabalhando a cadeia cinética do membro superior. Então, eu tenho que trabalhar ombro, cotovelo e punho. Os 3 juntos. Se eu trabalhar a cadeia cinética, essa é a melhor maneira de exercitar o cotovelo. Porque o cotovelo, ele não está sozinho. Na hora que você vai jogar basquete, fazer um jump, na hora que você vai no vôlei, dar uma cortada, na hora que você vai arremessar um disco, fazer um lançamento, um peso, na hora que você está fazendo uma abraçada da natação, o cotovelo não está sozinho. Nós temos a alavanca do ombro, que é a mais comprida do membro superior, depois a alavanca do cotovelo, que é a segunda, e a alavanca do punho, que é a terceira. Então, eu tenho um encadeamento de alavancas, eu tenho uma cadeia cinética aberta dos membros superiores, fechada dos pés quando eles estão no chão. Então, não me fala qual é a melhor maneira de trabalhar o joelho, ou qual é a melhor maneira de trabalhar o tornozelo. A melhor maneira é trabalhar o membro inferior completo, quadril, joelho e tornozelo, porque é nessa forma que ele vai funcionar durante toda a sua vida, num trabalho conjunto. Então, trabalhe sempre cadeia cinética. Evite monoarticular. Eu vejo nas academias assim, um aluno que está lá só na rosca direta, o outro está só na cadeira extensora. Ele está gastando um baita tempo para trabalhar uma articulação em um grupo muscular.
Ele poderia estar no leg press. Naquele mesmo tempo, ele trabalhou o joelho melhor do que na cadeira extensora, olha só a eficiência mecânica, trabalhou melhor do que na cadeira extensora, e de quebra ele ainda trabalhou os isquiotibiais e o glúteo máximo no quadril, trabalhou o quadríceps no joelho e o tríceps sural no tornozelo. Então ele trabalhou todo o membro inferior. Então, acostumem na academia a pegar aqueles aparelhos poliarticulares, aqueles que você pega lá e trabalha todos os segmentos do membro superior, todos os segmentos do membro inferior, e, se puder, inclua o tronco também. Olha, que aula, né? Que aula. A gente tem mais 5 minutinhos, acho que dá tempo aqui, Bra, de mais uma. Ó. Alan Pantoja Cardoso. Professor, o senhor poderia falar da literatura mais adequada para estudar esses fatores posturais? A gente tem muito aluno aqui, né, hoje, presente no nosso meeting, e eles também, logicamente, a gente vai mandar para vocês, né, ler algumas literaturas quando esse meeting subir para a nossa plataforma, mas o professor Dr. Ibrahim com certeza vai indicar algumas literatura. Sim, você pode pegar, para fatores posturais, pode pegar o Capande, que é mais aplicado à fisioterapia, né? Porque quando a gente fala em problema postural, a pessoa já está com um problema. E o problema, às vezes, não somos nós, profissionais da educação física, que resolvemos. Por exemplo, você pegar um idoso, onde as vértebras lombares já sofreram fusão, você pode fazer qualquer exercício muscular do mundo que ele não vai reverter aquela cifose dele, porque ela já está no esqueleto. Então, ali não tem jeito, ali é só cirurgia. Agora, se você pega um adolescente com 15, 16, 17 anos, e você vê que ele está com uma cifose, mas ela é postural, porque ele está trabalhando errado, está numa postura errada, esse, se você trabalhar, ele conserta. Ele fica retificado, ele fica legal de novo. E para isso a gente pega os livros de biomecânica da educação física, o Biomecânica dos Esportes, do Jerry Carr, o Cinesiologia e Anatomia Aplicada, do Felipe Raj, e o Biomecânica Básica, da Susan Hall. Esses 3 dão conta. Excelente! Ó, Felipe Corpus, esse é o cara, sabe muito. Valeu, Felipe. Diego, Pierre, aula top. Quem mais? Ramurumi, vai pondo aí, ó. Everton Bortolotti, impressionante. Obrigado, pessoal, obrigado. Eu acho muito legal, eu espero que vocês aproveitem, espero que isso sirva, assim, de um petisco, de um chamativo para que vocês se dediquem realmente e estudem. Tem muita gente que na faculdade fala, estudar cinesiologia, estudar biomecânica. Ó, você teve que estudar anatomia, biologia, fisiologia para chegar na biomecânica, para poder entender o funcionamento do corpo. Então, na hora que vai trabalhar como funciona o corpo, precisa realmente precisa estudar, se aprofundar todo o aparelho locomotor, conhecer as leis da física, conhecer as alavancas, todo o trabalho para que, aplicando isso no esporte, na natação, no atletismo, a gente possa agora, no Japão, no mês de julho, conquistar mais medalhas de ouro que nós estamos precisando, né? O nosso país, com o potencial que ele tem, né? Ele pode ser um dos grandes campeões aí, um dos grandes potenciais no atletismo e em todos os esportes olímpicos. A gente só precisa de uma pequena colaboração dos políticos para que eles pudessem realmente desenvolver esse país, né? Com o dinheiro das Olimpíadas que no país, com o dinheiro do mundo de futebol que tivemos no nosso país, tudo isso era para ter sido revertido como fomento da educação física e dos esportes. E eu, sinceramente, não vi absolutamente nada. O que a gente está vendo é um monte de estádio aí que virou um elefante branco e que ninguém está querendo cuidar porque gasta muito dinheiro. Não, e eu fico impressionado, Ibra, porque com o teu poderio, né, de conhecimento e simplicidade, né? Eu tive a honra de poder estar com você em alguns momentos, treinar com você, né? Essas dicas que você me deu foi treinando. E aí eu chego em outros lugares para fazer o exercício, tem professor que vem me corrigir que está errado.
Então, eu fico impressionado com a biomecânica que ele teve na escola. E até eu até ensinar para o cara, eu falo, cara, eu até tenho um pouco de paciência e tal, mas assim, as pessoas estão colocando aqui, é muito comentário, né, de uma excelente aula, conhecimento incrível, eu não estou dando conta aqui dos comentários, porém, até a professora Carol Parpinelli, que ela comentou para a gente, né, fico até emocionada, né, porque ela é dançarina, né, ela tem professora de dança e tal, ela é apaixonada por biomecânica também. Legal, legal. Tem muita análise biomecânica do balé, da dança, viu? Muito legal. Eu tenho orientado muitos trabalhos também agora de análise biomecânica do balé. O Abel Neto, será que é o Abel, o professor Abel aqui? Está com a gente, não? De biologia. Biologia e fisiologia com a filha do mestre. Ah, legal. Tiveram aula com a minha Abel, filha, né? Com a Yasmin. É o professor Abel. Legal. Grande Abel. Ó, e aí a gente não tem mais tempo. Infelizmente, o pessoal pedindo, né? Vou querer a gravação dessa aula depois. O pessoal pedindo a aula top. Eu vou tentar convencer o Ibra, porque assim, o tempo dele, vocês não têm noção como é que é o tempo desse homem, né? Pô, quando ele falou que queria, pode contar comigo no meeting, eu quase caí duro, né? Ó a lista de presença aí. O doutor Frank Suzuki aqui com a gente, olha isso, fazendo uma homenagem. Ô, Suzuki, grande abraço. Mestre, ó que legal. Opa. E o legal, Ibra, que os professores estão entrando nas palestras dos professores. Legal, interação. Estão entrando, muita interação, eu estou adorando a nossa segunda palestra. A lista de presença já saiu aqui nos comentários para vocês marcarem presença na palestra do professor Dr. Ibrahim. Nós vamos gravar, sim, quem perdeu e para quem está, para rever lá novamente na nossa plataforma. Eu queria agradecer aqui o professor Dr. Ibrahim, dizer que estou muito feliz com a tua participação e gostaria muito de você mais perto da gente, fazendo mais projetos, né, em prol do ser humano, em prol da educação física. Muito obrigado, Ibra. Beleza, Caio. Eu que agradeço, professor Dr. Caio Graco. Pode já contar comigo. Pode fazer o próximo convite. Eu aceito, com certeza. Vou dar um jeito no meu tempo. Mas eu venho com muito prazer e espero que todos tenham gostado e que isso tenha realmente dado aquele estalo para que você possa procurar mais conhecimento, cada vez mais conhecimento, porque, olha, uma coisa é muito importante, é só a educação que transforma a pessoa. Não vamos esperar os políticos, não vamos esperar dinheiro, abono, não vamos esperar nada dos outros. Nós temos que procurar e investir na nossa educação. Quanto mais o nosso povo estiver educado, mais fácil é a democracia ficar plena nesse nosso país e nós deixarmos de ser aquele eterno projeto de primeiro mundo. Nós temos que realmente virar um país de primeiro mundo, porque nós temos muitas riquezas nesse país e precisamos de um povo desenvolvido para usar isso com sabedoria. Falou tudo. Obrigado a todos. Um beijão para todos aí. Que transforma a pessoa. Muito obrigado, Ibra. Gratidão. Valeu, professor Caio. Obrigado a todos aí. Olha, eu estou aqui emocionado, tá? Eu vou dizer por quê, porque realmente esse cara que acabou de sair daqui fez muita diferença na minha vida. Muita diferença mesmo, no sentido de apoio, de ajuda, de sermões, de orientações. Eu estou realmente, olha, que bacana, que bacana. Bom, e agora, vamos lá, eu tenho um sorteio. E a minha querida Tamires já me olhou aqui com cara de que vai soltar agora lá no Instagram, tá? Lista de presença já está aí, ó, para vocês. Então, lá no Double Age Pro Training, nós vamos fazer um sorteio, tá? Tem lá um post que está escrito assim, ó, Diego: a honestidade é o tesouro mais valioso que existe. Eu já ouvi isso do professor Dr. Ibrahim.
é o autêntico tesouro da fé. Você vai lá nesse post, você vai comentar o post. O que você acha dessa frase? E vai marcar 2 amigos que não estão participando do meeting Double Age Pro Trainer, Personal Trainer Double Age 2021. Amanhã nós vamos sortear 2. Amanhã nós vamos... Ou é hoje? Nós vamos sortear amanhã. O sorteio é hoje, mas vai ter um tempo. Amanhã vai ser sorteado. Amanhã eu vou ser sorteado. Eu vou sortear. Calma, a galera já me deixou louco aqui. Amanhã eu vou sortear o curso da professora Linda Moreira, que vai palestrar hoje com a gente. Exercícios físicos para pessoas com hérnia de disco. Vou sortear, vou dar. Tá aí, ó, na tela. É esse curso que já tá na nossa plataforma, é isso? Já existe esse curso. Me ajuda aí, produção. É muita coisa na minha cabeça. A Linda Moreira, a doutora Linda Moreira, é palestrante de hoje. Você vai colocar lá, já está postado na Double Age Pro Trainer? Já está postado, é o último post. Você vai lá comentar. O que você acha desse post? A honestidade é o tesouro mais valioso que existe. É o autêntico tesouro da fé. E aí você vai marcar 2 amigos. Você e teus 2 amigos estão concorrendo a esse curso que já existe na nossa plataforma e nós vamos entregar para vocês no valor de R$120. É teu, gratuitamente. Para quem está aqui com a gente, ok, produção? Vamos dar luz aqui para quem está realmente estudando até agora. Tudo bem? Amanhã eu vou ver lá eu vou ver quantas pessoas comentaram. Vamos ver se a gente dá mais do que uma bolsa. Se tiver mais que quantos comentários, Varomir? Quantos? Só se tiver mais de 200. Se tiver mais de 200 comentários, nós vamos dar 2 bolsas. Inventamos agora a regra. 300 comentários, 3 bolsas. A cada 100 comentários, uma bolsa. E aí, logicamente, você vai dar essa bolsa também para o teu amigo lá, para os teus 2 amigos. Tem que ser personal trainer que não esteja no meeting, tá bom? Eu acho que eu falei tudo, senão a professora Andresa fica brava comigo. Daqui a pouco, professor doutor Roberto Gimenez, um grande amigo, e eu tô aqui, ó. Cara, vou até fazer uma musculação agora aqui para melhorar meu grupo eretor da coluna. Beijo, fui!